E hoje, essa palavra ela vem trazendo um espelho. E você vai se ver nesse espelho, porque essa palavra é o espelho para nós nessa noite. E já vai abrindo a tua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 4, a partir do versículo 14. Porque você vai entender bastante o que Deus vai falar contigo. E é interessante como Deus ele tem um mapa daquelas igrejas nas suas mãos. É interessante como Deus tem um mapa, ele tem um script, ele tem todas as coordenadas da sua vida na mão dele. Ele sabe todas as coisas. E você vai caminhar comigo nessa palavra. Hoje eu vou ser bem... Eu sei que domingo passado foi um derramar poderoso aqui. Teve alguém que teve a cara de pau quando eu cheguei aqui no final do culto falar assim, é você que trava a profeta. É você que trava a profeta. Porque eu vou mover tremendo, eu não sei se hoje vai haver esse mover todo, mas eu sei que vai haver um destravamento na sua consciência espiritual. Eu sei que vai abrir a tua visão espiritual, porque você vai entender por que Jesus fala para aquela igreja, eu estou a ponto de te vomitar. Se você está a ponto de ser vomitado por Deus, isso é ruim. Pois diga para a pessoa que está ao seu lado, para você vomitar algo, tem que estar dentro de você. Tem crente causando náuseas. Tem crente causando um embrulho no estômago de Jesus, do Espírito Santo. É exatamente a igreja como essa aqui. Quem achou, diga amém. Aleluia, você pode ser mais feliz. Eu sei que está um pouquinho, o tempo está um pouquinho frio, mas você é quente, amém ou não amém? Só os frios aí dão um brado de júbilo. Só os mornos. Só os quentes. Meu Deus, aleluia. A igreja de Filadélfia, de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas. Não apareça a vergonha da tua nudez, e que sejam ungidas os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todos os que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependeste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, te louvamos nessa noite. Somos gratos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite para ouvirmos uma palavra tão poderosa como essa. Eu sei que tudo foi preparado para esse dia desde a eternidade. Há uma atmosfera, Senhor Deus, que já permeou esse lugar. Por isso,
declaramos ao mundo espiritual que todo o sofisma, todos os paradigmas, todas as fortalezas sejam quebradas. Tudo aquilo que ocupa o lugar da revelação, Pai. Toda a intimidação, tudo aquilo que tem, Senhor Deus, levado a igreja, Senhor Deus, a viver um tempo de mornidão espiritual, seja quebrantado. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite profética, Pai. Aonde, Senhor Deus, ó Pai, as pessoas que adentraram aqui, Senhor Deus, sairão do estado de mornidão, Senhor Deus, para, Senhor Deus, ó Pai, viverem uma vida aquecida no Espírito. Para que viver, Senhor Deus, ó Pai, uma vida cheia da Tua presença. Ó Deus, a chama, Senhor Deus, ó Pai, que estava apagando nessa noite vai se acender, Senhor Deus. Porque esse é o tratado da Tua igreja esse é o teu tratado com a Tua igreja nesse tempo. A Tua igreja, Senhor Deus, ó Pai, ela está recebendo um tratamento. Porque, Senhor Deus, ó Pai, uma nova fase, uma nova camada, um novo nível, ele está vindo, Senhor Deus, ó Pai, para nós. Ó Deus, não há avivamento sem antes, Senhor Deus, ó Pai, a Tua igreja ser alinhada. E o alinhamento tem chegado aqui na nossa casa. O alinhamento tem chegado nas nossas vidas, ó Pai. E aonde, Senhor Deus, ó Pai, o pecado estava operando, onde o pecado estava superabundando, Senhor Deus, ó Pai, a Tua graça vai superabundar. Aonde Satanás estava trabalhando, Senhor Deus, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, ó Pai, uma igreja conformada, um conformismo, ó Pai, onde uma igreja, Senhor Deus, ó Pai, que estava conformada, ó Deus, ó Pai, em viver, Senhor Deus, na mesmice, em viver, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, ó Pai, que nada acontece. Ó Deus, Tu está trazendo, Senhor Deus, ó Pai, um despertamento. É por isso, Senhor Deus, ó Pai, que nessa noite eu quebro agora todo o sono da inolência, todos aqueles que entraram aqui com as suas mentes travadas, cativas, ó Deus, ó Pai, todos aqueles que estão com as suas mentes presas, ó Deus, seja no pecado, seja na mentira, seja no engano, seja na falsidade, seja na maledicência, eu decreto agora, Senhor Deus, ó Pai, que as mentes sejam soltas, para que a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, seja liberada, para que as pessoas assimilem a Tua palavra, ó Deus, porque a Tua palavra é a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, e todo o coração petrificado nessa noite será quebrado nessa hora, pelo poder da Tua palavra. É a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que salva, é a Tua palavra que direciona, é a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, que quebra, Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, toda a maldição. É a Tua palavra que nos livra, é a Tua palavra que nos cobre, é a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, que abre os caminhos, é a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, que vem, Senhor Deus, ó Pai, sondando, ó Deus, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração. Sonda-nos nessa noite, ó Pai, assim como Davi falava: sonda-me, Senhor, esquadrinha-me, Senhor, e a Tua palavra vai nos sondar, vai nos esquadrinhar, porque o Teu Espírito, o Seu sete Espírito, o Espírito sétepro, já entrou neste lugar. Oh Espírito Santo, o Espírito do discernimento, aonde estiver alguém, Senhor Deus, ó Pai, vestido uma capa de mornidão, uma capa, Senhor, de engano, uma capa, Senhor Deus, ó Pai, para, Senhor Deus, ó Pai, passar desapercebido, os Teus olhos e os Teus olhos de fogo já enxergou, os Teus olhos de fogo já pegou. Oh Espírito Santo, declaramos, começa a limpar, Senhor Deus, essa atmosfera, começa a limpar os corações, a mente, Senhor Deus, ó Pai. Eu decreto, Senhor Deus, ó Pai, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos aqui nessa noite. Eu quebro agora toda a resistência, eu quebro agora todo o levante, eu quebro agora, Senhor Deus, ó Pai, toda a influência de Belial, todo falso culto, toda altar, Senhor Deus, ó Pai, que não é para Ti, seja quebrado nessa noite. Eu quebro agora, Senhor Deus, ó Pai, toda a influência maligna, toda a influência jezabélica, seja quebrada na autoridade do Teu nome, ó Pai. Hoje nós cremos que o Teu diálogo com a igreja, dessa última carta, será selado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Como eu disse, é impressionante como Deus tem um mapa. Pode diminuir um pouco as luzes ali. Isso. Só diminuindo, não precisa apagar não. Aí.
Aleluia. É impressionante como Deus tem um mapa de todas essas igrejas na sua mão. E como Ele tem um mapa da sua vida também. Você vai lembrar rapidamente qual o assunto que foi tratado com todas as igrejas. Olha o que Jesus falou para Éfeso. Volte ao primeiro amor. Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor. Esmirna, ser fiel até a morte. Pérgamo, arrependa-te. Tiatira, uma igreja que tolerava o mundo. Sardes, a igreja morta. Filadélfia, a recompensa para o fiel. E Laodiceia, uma igreja morna. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui rapidamente na história dessa igreja. Depois nós vamos entrar no espírito da palavra. Amém ou não amém? Diga comigo, toda palavra tem um espírito. E você precisa estar alinhado ao espírito dessa palavra. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito importante, fundada em 250 a.C. A cidade muito estratégica, porque ficava no encontro de um cruzamento muito importante, do principal cruzamento, onde era um polo comercial. Era uma cidade muito rica. De fato, era uma cidade bastante interessante, porque era uma cidade era uma igreja que foi estabelecida num lugar onde havia muita riqueza. E é interessante como aquela igreja, ela se moldou de acordo com a cidade. Ao invés da igreja influenciar, a igreja de Laodiceia influenciar e impactar a cidade e transformar a cidade, ela se moldou conforme a cidade. A cidade de Laodiceia tinha uma alta opinião, a igreja de Laodiceia tinha uma alta opinião sobre ela. Ela era autossuficiente, chegou ao ponto de um dado momento que houve uma catástrofe, houve um furacão e as cidades foram destruídas. E ela foi a única que não aceitou o recurso do império para a reconstrução da cidade, porque ela se via como uma igreja rica e abastada e autossuficiente. E aí por isso, pela história, você vai vendo que a abordagem de Jesus a essa igreja e a todas as igrejas tinha muito a ver com a cultura do local. Essa cidade, por ser o centro de uma rota de ida e vindas, essa cidade aprendeu a viver com diversas culturas. Então era um polo comercial, onde via muitos turistas, e tinha muitas culturas, e uma mistura de culturas, muita diversidade, ideias e opiniões e diversos valores. Aquela cidade convivia. E a cidade de Laodiceia ganhou o adjetivo, aliás, de ser uma igreja tolerante e complacente com tudo aquilo que aquela cultura estava trazendo. E que entendia que todas as coisas eram boas, todas as ideias eram positivas, proveitosas. E a igreja de Laodiceia foi inserida nesse contexto, acabando assimilando todas as culturas. Então, tudo que acontecia para a igreja de Laodiceia era bom. Todas as culturas eram boas. Então, assim, ela não se posicionava em nada. Era uma igreja que vivia na neutralidade. Era uma igreja que não tinha nenhum posicionamento. Você conhece pessoas assim, que não têm nenhum posicionamento? Esse é o retrato da igreja de Laodiceia. São pessoas que para tudo está bom. Se está sentado do lado de alguém, ou está andando com alguém que anda errado, está bom. Se conhece alguém que... Enfim, não vou entrar no mérito da questão agora. E ela assimilou a cultura da religiosidade também, que era uma igreja muito religiosa, tornando uma igreja tolerante. A cidade de Laodiceia era conhecida por 4 marcas. E a primeira marca da igreja de Laodiceia era um centro bancário e financeiro na Ásia.
riquíssima, uma cidade que estava cheia de milionários. A igreja de Laodiceia era formada por banqueiros, gente muito rica. E possivelmente alguns membros daquela igreja eram extremamente milionários. A cidade de Laodiceia, ela tinha muita gente rica, diferente de alguns membros da igreja de Filadélfia, que vieram até da escravidão. Só que a igreja de Filadélfia, diferentemente da igreja de Laodiceia, era uma igreja posicionada. Era uma igreja que não se moldou à cultura da época. Era uma igreja que estava contra a cultura. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, você precisa estar contra a cultura. Tem muitos se moldando de acordo com a cultura de onde está. Tem muita gente se moldando de acordo com o ambiente. Tem muita gente se moldando de acordo com a atmosfera, de acordo com a ambiência. Você é um transformador de atmosfera, ou melhor, você é um criador de atmosfera. Você não pode se moldar de acordo com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você precisa se posicionar. A igreja de Laodiceia era o contrário de uma cidade que tinha uma cultura. Era uma igreja que não tinha um posicionamento anticultural. Era uma igreja que para tudo estava bom por conta da religiosidade. Era uma igreja conformada. Era uma igreja que olhava para ela e dizia, tudo que está acontecendo aqui está bom. Diga, não seja tão conformado. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não seja tão conformado. A segunda marca da igreja de Laodiceia era o centro da indústria. Preste atenção nessas marcas. Primeira marca, era uma igreja rica. Diga comigo, era uma igreja rica. Segunda marca, a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha um centro industrial têxtil da Ásia. Um polo industrial. Uma cidade famosíssima por causa de uma espécie de lã que ela produzia e exportava para o mundo inteiro. Eles se orgulhavam das roupas que vestiam porque eram roupas nobres. Eles produziam aquelas roupas. Então, assim, eles tinham maior orgulho quando olhavam para a veste deles. Só que Jesus, ele vem diretamente dizendo sobre que aquela igreja era rica, mas era pobre. Tinha roupa, mas estava nu. Então, assim, vocês precisam prestar atenção exatamente nisso. E a terceira marca era uma igreja mundialmente conhecida como um centro médico, de alta importância, especialmente na área de oftalmologia. Então era uma igreja, era uma cidade que tinha uma tecnologia para tratar a questão ótica. Havia uma escola de medicina famosíssima em Laodiceia. E essa escola produzia um pó chamado frígio, que era o verdadeiro milagre na área da cultura dos problemas dos olhos. E a cidade se orgulhava desse avanço tecnológico. Quarto, a igreja de Laodiceia era uma das águas térmicas. Ela ficava num centro de águas térmicas. Ela ficava em um polo que chamaria um polo turístico hoje. Se você ler a carta de Colossenses, havia 3 cidades onde tinha 3 igrejas. A primeira, a de Colosso, onde havia fontes de águas frias, águas geladas, que por essa razão essas águas eram terapêuticas. Havia a cidade de Eurápolis, que era conhecida como a cidade de águas quentes, que também, por essa razão, era águas medicinais e águas terapêuticas. E havia a cidade de Laodiceia, que é onde recebia uma água morna. Era uma cidade, a cidade de Laodiceia recebia, quando essa água chegava em Laodiceia, ela não chegava nem fria e nem quente. Por isso que Jesus faz alusão, não és fria nem quente, és morna, e por isso vomitar-te-ei da minha boca. Quantos estão entendendo até aqui? A igreja de Laodiceia, ela tinha perdido o vigor espiritual. A igreja de Laodiceia tinha perdido os seus valores espirituais. A igreja de Laodiceia tinha perdido a sua visão espiritual. Aquela igreja tinha perdido as suas vestes espirituais. E é aqui que a gente começa a entrar no espírito da palavra. Primeiro, a igreja de Laodiceia,
ela tinha perdido o vigor espiritual. Era uma igreja sem vigor. Era uma igreja sem vida. Era uma igreja morta. Era uma igreja que os cultos eram cultos frios. Era uma igreja que ela cumpria muito bem o rito. Ela andava muito bem dentro de uma liturgia, mas ela é uma igreja que não via o operar de Deus. Ela é uma igreja que entrava e saía e não sentia nada. Por quê? Porque era uma igreja que havia perdido o vigor espiritual. E há muita gente no nosso meio, há muita gente na igreja que perdeu o vigor espiritual. Há muita gente dentro da igreja que entra e sai e não consegue perceber a movimentação do Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: só há culto ruim para quem perdeu o vigor espiritual. Só há culto que não existe presença, que você não consegue sentir nada, que você sai da mesma forma que você entrou, para aqueles que perderam o vigor espiritual. E aqui eu começo a entrar no espírito da palavra, porque tem muita gente que perdeu o vigor espiritual. Mas existe um motivo que vai te levar a perder o vigor espiritual. E um desses motivos, primeiro, é você viver uma vida de neutralidade. É você não marcar o seu posicionamento no mundo espiritual. O mundo espiritual não te reconhece pelo tanto de conhecimento que você tem teológico. O mundo espiritual não te conhece pelas suas boas ações. O mundo espiritual não te conhece pela sua conta bancária. O mundo espiritual não conhece com o tanto de influência você tem. O mundo espiritual te conhece quando você marca o seu posicionamento no mundo espiritual. Quando você é alguém posicionado, o diabo sabe aonde tem um crente posicionado. É por isso que o diabo não respeita megas igrejas, ou igreja que tem muita gente. O mundo espiritual respeita, e o diabo respeita uma igreja fervorosa, uma igreja viva espiritualmente, uma igreja que tem vigor espiritualmente. Eu quero nessa noite dizer para você: aonde estão os crentes que são vigorosos espiritualmente? Aonde estão os crentes que o diabo tem medo deles? Aonde estão os crentes que o diabo corre, que o diabo foge? Aonde estão os crentes que quando o diabo percebe que ele chegou no lugar, ele bate em retirada, ele sai por uma porta? Ei, meu irmão, Deus está falando para você nessa noite. Deus está chamando a atenção da igreja. Aonde foi que você perdeu o seu vigor espiritual? Aonde foi que você deixou de ser vigoroso? Aonde foi que você um dia se conformou em ser frio? Aonde foi que um dia você se conformou em ser morno? Segundo, a igreja tinha perdido os seus valores espirituais. Isso aqui é muito forte. Tem muita gente que perdeu, aliás, o seu valor espiritual. Onde estão os seus valores espirituais? Que valores o Senhor está falando, apóstolo? Onde está a santidade? Onde está o temor? Onde está a obediência? Onde está a submissão? Aonde está a honra? Por onde está? Onde você deixou a obediência? Onde você deixou a santidade? Deixa eu te falar algo. Tem muito crente assentando à mesa. Tem muito crente todos os dias assíduos aos cultos, mas que não vive a santidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: santidade é um valor espiritual. Obediência é valor espiritual. Submissão é valor espiritual. Honra é valor espiritual. Viver uma vida em Cristo é um valor espiritual. Buscar a palavra, buscar a presença são valores espirituais. Tem muita gente que perdeu o valor espiritual, porque não acha importante viver uma vida de santidade, porque não marca um posicionamento no mundo espiritual. Diga comigo: Deus não te reconhece se você não for santo. Deus não te reconhece. Você pode dizer que é filho dele, você pode dizer que
chama por ele, que ele é teu pai, mas Deus não reconhece pessoas que não têm valor, que não têm esse valor chamado santidade. Ninguém verá o Pai se não for santo. Seja santo como eu sou santo. A santidade, ela está em extinção. A santidade estava em extinção na igreja de Laodiceia. Por isso aquele povo se tornou morno. Tem muita gente morna dentro da igreja, porque não existe santidade. Aonde você perdeu a sua santidade? Olha como está cheio de coisas o seu celular. Olha como está cheio de coisa a sua vida. Olha como as coisas têm entrado por uma porta, destruindo todos os seus princípios. Olha como o diabo ele tem trabalhado de uma forma terrível, te levando a um nível de pecado como você nunca imaginou fazer, ou nunca imaginou pecar dessa forma. Você está se tornando um pecador inveterado, porque você decidiu ser morno, e o diabo não respeita crente morno. O diabo não respeita crentes que não preservam os valores. Falar a verdade é um valor. Quantos andam na mentira? Quantos são forjados na mentira? E deixa eu te falar algo, quando você mente, você dá a sua paternidade para Satanás. E você vai ficar chocado e espantado com o que eu vou falar. Tem muita gente dentro da igreja que o seu pai é o diabo. Mentirosos, enganadores, fraudulentos, que mente, que engana, que se desviam da verdade, que vivem uma vida de pecado e longe da santidade, dizendo: Deus é meu pai. O teu pai é o diabo porque você é um mentiroso. E a palavra vai dizer: não deis lugar ao diabo. E tem muito crente dando lugar ao diabo, porque são crentes mentirosos. A palavra vai dizer: eu conheço as suas obras. E a sua vida é fundamentada na mentira, e a sua vida é fundamentada no engano, e a sua vida é fundamentada no pecado, e a tua vida é fundamentada fora da santidade, e a tua vida é fundamentada em uma vida de mundano. Mano, vou te vomitar da minha boca, foi o que Jesus falou para aquela igreja. Tem muito crente embrulhando o estômago de Deus. Tem muita gente dando náusea. Por quê? Porque se acha autossuficiente e tem dito o tempo todo: quando eu quiser eu paro. Você não para quando você está na mão de Satanás. Você não para quando você quer, quando você se torna um pecador. O pecado, ele sempre quer te levar a um outro nível de pecado. A sua carne é insaciável quando você se torna um pecador. Oh, você está aqui hoje? Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga: dá um glória a Deus aí, porque Deus vai te pegar nessa noite aqui. Aquela igreja tinha perdido a visão. Embora aquela igreja estava num lugar onde a medicina era algo, a medicina oftalmológica era algo revolucionário, ela tinha perdido a visão. Jesus vai dizer: você precisa do meu colírio. Tem muita gente precisando do colírio de Jesus nessa noite, do colírio dessa palavra, porque você está cego espiritualmente. Você não está conseguindo enxergar o diabo entrar na tua vida a um palmo do seu nariz. Você não consegue enxergar o mundo espiritual. Você está cego espiritualmente. É por isso que o diabo tem entrado na sua casa, na sua família, na sua vida financeira e tem feito uma arruaça. Você precisa nessa noite desse colírio dessa palavra. Porque tem muita gente que perdeu a visão espiritual. Sabe qual o maior problema de perder a visão espiritual? É que você anda tateando. Você anda como cego no escuro. E pior do que andar como cego é ter como companhia um outro cego. Comungam dos mesmos pensamentos, comungam dos mesmos ideais. Ah, você está errado. Mas Deus, Ele entende. Vamos continuar assim. Só que Deus, Ele está falando para você: muda de vida, muda as suas práticas.
Você precisa ser transformado. Você precisa deixar que a palavra entre dentro de você e quebre essa cegueira espiritual. Tem muita gente com seus olhos vendados, só que essa palavra ele veio arrancar a venda que está nos seus olhos. A sua visão será aberta nessa noite. Profetize para a pessoa que está ao seu lado aí, coloque a mão no ombro dela e diga para ela: a sua visão será aberta nessa noite. A quarta chave: aquela igreja tinha perdido as suas vestes espirituais. Isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente bem vestido, tem muita gente com veste de santo, tem muita gente reprimindo as vestes do outro, tem muita gente que se veste como santo, mas não é. Tem muita gente enganando todo mundo com as suas vestes, porque as vestes, ela faz parte da sua comunicação. 96% da sua comunicação não está relacionado ao que você fala. É o conjunto. Tem muita gente que bota uma roupa de santa, mas é aquele famoso ditado: é santo do paoco. Tem muita gente reprovando muitas das vezes aqueles que talvez não vestem uma roupa de santo. Só que as suas vestimentas não quer dizer nada no mundo espiritual, porque você pode ter um traje de santa, mas no mundo espiritual você está nu. O diabo está vendo a sua nudez, Deus está vendo a sua nudez. O inferno está dizendo: olha lá, ele, ela, olha como entra na igreja, olha o nível da vestimenta, só que está vestida no físico, mas está completamente despida e despido no mundo espiritual. Tem gente que perderam as suas vestes, tem gente que deixaram o diabo rasgar as suas vestes. Quando você se assenta e se deita, quando você faz aliança para o pecado, as suas vestes são rasgadas e você vive uma nudez no mundo espiritual. Só que estamos chegando a um nível e um tempo em que Deus ele está descortinando aquilo que estava escondido. Deus ele está colocando para fora tudo aquilo que estava embaixo do tapete. Porque Deus ele está preparando a sua igreja para um avivamento. E não existe avivamento onde há pecado. Onde há pecado não tem avivamento. Onde há nudez espiritual não acontecerá avivamento. É por isso que o Senhor está dizendo: ei, hoje eu tenho vestes novas para você. Hoje eu tenho uma visão nova para te dar. Hoje eu tenho um vigor espiritual para liberar sobre a tua vida. Hoje eu tenho uma energia espiritual para derramar sobre você. Mas você precisa querer, você precisa decidir, você precisa marcar a sua posição no mundo espiritual e dizer nessa noite: Senhor, eu quero sair daqui para viver uma vida de santidade, eu quero sair daqui para viver uma vida em Ti, eu quero sair daqui para que o diabo veja e o mundo espiritual veja o quanto eu sou santo. Gente com as vestes rasgadas, gente desnudada no mundo espiritual. Eu vejo com meus olhos espirituais, como se fosse uma tribo de gente nua. Deixa eu te falar algo. Qual é a tribo que você pertence? Daqueles que andam pelados no mundo espiritual, ou daqueles que andam vestidos? De que forma você é reconhecido no mundo espiritual? Quando o inimigo te vê, ele fala: já vem alguém ali pelado,
porque as suas vestes foram rasgadas. Ou vem ali alguém vestido de santidade, e as suas vestes são santas. De que forma você é identificado? De que forma você é identificado no mundo espiritual? De que forma você é conhecido no mundo espiritual? Você é conhecido como alguém que carrega uma santidade, ou você é conhecido como alguém que é visto como um mentiroso? Deus, Ele está aqui nessa noite. Meu irmão, essa palavra ela é pesada. Sabe, Jesus tinha o diagnóstico para aquela igreja. E Jesus identificou aquela igreja com uma falta de fervor espiritual. A igreja de Laodiceia, ela não tinha o mínimo de fervor espiritual. Na Bíblia existem 3 tipos de corações. E o primeiro coração é um coração fervente, aquecido, cheio da chama para Deus. O segundo coração é um coração frio. Pessoas frias. Pessoas que não conseguem sentir nada. É igual o caso do Pintinho lá. Não estou sentindo nada. O terceiro coração é o coração morno. Não são quentes e nem frios. Eles são incrédulos. Sabe o que Jesus fala para essa igreja? Quem dera você fosse frio. Sabe o que Jesus está falando em outras palavras? Quem dera você fosse um incrédulo frio. Você teria mais valor na minha presença. Mas você é morno. Mas também, Jesus ele olha para o morno. Você já imaginou essa cena? Jesus vomitando? Não, você já imaginou? Tenta imaginar aí, Jesus vomitando. Sai, apóstolo viu. Jesus botando o dedo na garganta e botando você para fora. Você já imaginou essa cena? Diga, é sério. Você já imaginou? Jesus ele está com nojo de gente que tem cumprido a agenda de Satanás. São frios. Eles não são incrédulos. Sabe qual era o problema da igreja de Laodiceia? Não tinha incrédulos. Não tinha incrédulos na igreja de Laodiceia. Você vai ver aqui que não tinha um monte de coisa lá. Era um pessoal que Deus queria vomitar. Tem muita gente que crê, não são incrédulos, mas não vive uma transformação. Mas também não são fervorosos. Eles não vibram por Deus. Sabe qual é o mal desse século? É uma igreja que não vibra por Deus. Ei, é uma igreja que não vibra por Deus. Mas também não chega ao ponto de... Eles chegam a um ponto de serem rejeitados. Tem muita gente sendo rejeitada. Tanto Cristo como Satanás conhecia aquela igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: tanto Cristo como Satanás te conhece. Tanto Cristo como Satanás me conhece. Essa igreja não tinha falsos mestres. Não tinha falsos mestres lá. Não tinha ninguém incitando a moralidade. Era uma igreja perfeita. Era uma igreja que olhava para ela e dizia: nós somos a última Coca-Cola do deserto. Era uma igreja que não tinha imoralidade. Essa igreja não tinha problemas teológicos. Ela não tinha falsos mestres. Ela não tinha heresia. Ela não sofria perseguição. Olha que igreja boa. Não sofria nem perseguição do diabo. O diabo vai se portar com você. Você é morno. Você não... Desculpa a expressão, não fede nem cheira. O diabo está nem aí para você, porque você já é dele. O problema é que eles estavam absolutamente acomodados consigo mesmo. Ela se punha diante do espelho e a sua própria opinião de si mesma era: estamos bem. E aí, você está bem? Você não é incrédulo? Você não acredita nas heresias?
E aí, você está bem? Qual o diagnóstico que você dá para você mesmo quando você está diante do espelho, quando se trata de vida espiritual? Qual é o diagnóstico? Porque a igreja de Laodiceia, ela olhava de frente ao espelho, e a opinião a respeito dela mesma, nós estamos bem. Não tem heresia na nossa igreja. Não tem falsos profetas na nossa igreja. Não tem escândalo na nossa igreja. Deixa eu te falar algo. Talvez você tenha pensado exatamente dessa forma. A minha vida não está servindo de escândalo. Não está servindo de escândalo para quem? Porque para Deus você é um escândalo. Para Deus você é um escândalo. As suas práticas escandalizam Deus. Para Deus vocês são um escândalo. Quando Deus olha você fazendo o que você está fazendo, Ele fica escandalizado. Mas ninguém vê o que eu faço, mas Deus vê, o Espírito Santo vê. Deus te conhece e o diabo também te conhece. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é quando não tem ninguém perto. Eu sei quem você é quando você não está perto de ninguém. Eu sei quem você é. Você tem me escandalizado. Ei, meu irmão, vou liberar uma palavra profética aqui. Você tem me escandalizado. Você não tem passado desapercebido no mundo espiritual. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ei, meu irmão. É forte. Somos uma igreja influente na cidade. Não temos membros ricos. Nós estamos bem. Enquanto Jesus vai examinar essa igreja, percebe essa sutileza. Sabe o que acontece? Há uma sutileza do diabo. O diabo tem cegado o entendimento de muitos. A palavra vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Tem muitos achando que estão salvos quando estão já vivendo uma vida se preparando para a condenação. Tem muitos dizendo e achando que pequei, caí, amanhã eu oro, peço perdão e está tudo certo. Ei, meu irmão, como eu falei outro dia aqui, Deus perdoa. Deus ele tem misericórdia, mas quando alguém não se torna um pecador inveterado, quando alguém não se torna um fabricante, alguém que se tornou um fabricante, de transgressão, alguém que se tornou alguém que fabrica iniquidade, você se tornou alguém que é iníquo. Quando alguém se torna iníquo, você se tornou um escândalo para Deus. Você está aqui nessa noite? Quais foram os erros da igreja de Laodiceia? Primeiro erro, a igreja de Laodiceia era conhecida por sua autossuficiência. Tem gente muito autossuficiente. Eu não preciso confessar. Eu não preciso perdoar, Vinícius. Eu não preciso me arrepender. A sua autossuficiência vai te levar para o inferno. A sua autossuficiência vai te levar a se tornar o vômito de Deus. A sua autossuficiência vai fazer com que o diabo ele tome governo da tua vida. Apóstolo, você está amaldiçoando? Não. É a palavra que está dizendo. A sua autossuficiência vai te levar ao nível de decadência que você nunca imaginou na sua vida. Porque a autossuficiência é uma das influências de Belial. É uma das 7 cabeças de Belial. A altivez. Tem gente altiva. Tem gente que se acha. Tem gente olhando no espelho e cantando: quão grande és tu.
Tem gente olhando no espelho e dizendo: quão grande és tu, ninguém te pega, ninguém te acha, ninguém vê o que você está fazendo. Quão grande és tu, você é sábio, você é esperto, você é esperta. Quão grande és tu, você está passando desapercebido. Só que Deus está falando para você: ei, o grande sou eu estou te vendo porque eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Ei, esses atributos incomunicáveis, só eu que tenho. Eu vejo o que você faz, eu estou onde você está, eu sei o que você pensa. E você não consegue burlar. Você consegue enganar alguns, mas você não consegue enganar a Ele. A sua autossuficiência em dizer que ninguém vai descobrir. Deus está falando para você: eu estou te desnudando hoje. O teu pecado está sendo descoberto. É um tempo de você se arrepender antes que você seja vomitado. Meu Deus! É forte, porque Deus está falando com a sua igreja. Eu conheço as suas obras. Você pode até fingir, mas eu sei as suas práticas. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei por onde você anda. Eu sei o que você cobiça. Eu sei o que você deseja. Eu sei o que está dentro do seu coração. A sua oração nessa noite, a minha oração, tem que ser a oração de Davi: sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. O teu problema é que você sabe que você está num caminho mau, mas a sua autossuficiência não te leva a um nível de arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é grito. Arrependimento não é escândalo. Arrependimento é você mudar a direção. Arrependimento é você parar de fazer o que você está fazendo. Arrependimento é você sair daqui hoje disposto a mudar de vida. Arrependimento é você sair daqui hoje disposto a marcar o seu posicionamento no mundo espiritual, de alguém santo, de alguém que vive a palavra, de alguém que um dia recebeu Jesus como suficiente Salvador, alguém que carrega o Espírito de Deus em si. Meu Deus! A sua autossuficiência, ela só mostra para o mundo espiritual a falta de fervor espiritual que você tem. Por isso que você está morto. Por isso que você está morta. Por isso que você não consegue sentir nada. Por isso que você entra e sai da igreja dessa forma. Sabe por quê? Porque a sua autossuficiência está roubando o fervor. Você é morno. Jesus disse que preferia uma igreja fria ou quente, mas não morna. Ele disse que queria vomitar a igreja da sua boca. Apesar de rica, a igreja estava espiritualmente vazia. Jesus pediu que buscasse ouro refinado, vestiduras brancas e colírio. Meu irmão, esses símbolos representam a renovação e arrependimento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: tem vestes brancas para você. Tem ouro puro refinado. Tem colírio. Você precisa disso nessa noite. A mensagem para a igreja de Laodiceia ainda é importante para os dias de hoje. Sabe? Essa igreja retrata exatamente o que a igreja está vivendo hoje. Ela alerta as igrejas a cuidar da sua vida espiritual e do compromisso com Cristo. Qual o compromisso que você tem com Cristo? Qual o nível de compromisso que você tem? Qual o nível de comunhão? Sabe? Olha como essa igreja era autossuficiente, arrogante. A palavra vai dizer que Jesus ele estava na porta, Rodrigo, batendo e dizendo: deixa eu entrar. Jesus estava querendo entrar na igreja de Laodiceia e a porta estava fechada. Vê se você não se parece com a igreja de Laodiceia. Jesus ele está batendo na sua porta, o Espírito Santo está dizendo para você: deixa eu entrar. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero te fazer alguém novo. Eu quero fazer você uma potência na minha mão, nas minhas mãos, e você está dizendo: não vai entrar não. Eu não preciso de você. Tem muita gente dizendo: eu não preciso de você. Você não vai entrar na minha vida. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Eu
consigo me virar sozinho. Aquela igreja de Laodiceia era uma igreja arrogante, era uma igreja autossuficiente. Ela não queria que Jesus entrasse. Jesus estava implorando para entrar. Você vai ver lá no texto. Jesus, ele estava querendo entrar. Só que a igreja de Laodiceia, ela não convidou Jesus para entrar. Jesus, ele estava dizendo: eu quero entrar, abre a porta. E a igreja de Laodiceia dizendo: não, aqui você não entra. No texto bíblico, Jesus continua dando conselho para a igreja de Laodiceia. Ele se apresenta como um mercador, como um vendedor. Ele diz: compre de mim vestes, colírio. A solução para a falta de fervor da igreja era correr atrás daquilo que Jesus estava oferecendo para ela. Jesus estava dizendo: eu trago a última novidade. Volta aos meus caminhos. Vocês estão despidos. Vocês estão cegos. Vocês são pobres, mesmo tendo o dinheiro. A igreja pode trazer. Jesus, ele estava querendo trazer um derramar do Espírito naquela igreja. Mas aquela igreja não aceitava a manifestação do Espírito. Tem muita gente que não aceita a manifestação do Espírito. No versículo 19, Jesus faz uma declaração em uma ordem. Ele diz que a respeito da sua mornidão e a falta de fervor, ele diz que ainda assim amava aquela igreja e ainda assim não estava desistindo daquela igreja. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus ainda não desistiu de você. Jesus estava dizendo: eu quero acender o pavio que fumega. Eu quero acender aquela chama que um dia esteve acesa. Eu quero trazer de volta o fervor. Eu quero trazer de volta o vigor. Eu quero te tornar quente. Eu quero te tornar luz. A palavra vai dizer que você precisa ser luz do mundo. Você precisa ser o equilíbrio. Você precisa ser o sal. Você precisa ser o tempero do mundo. E o que você tem sido como cristão? Se o sal for insípido, como há de salgar? É por isso que o mundo está desequilibrado, porque os cristãos estão desequilibrados, porque tem muita gente que era para ser sal e não tem sido tempero, tem muita gente que era para ser luz e tem sido trevas. Só que Jesus, ele está dizendo para você nessa noite: você precisa permitir que eu entre. Eu estou batendo na porta. Arrependa-te. Não como se fosse um arrependimento de mentira. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu não posso continuar da forma que eu estou. Você vai falar isso como o corpo de Cristo. Diga: eu não posso continuar da forma que eu estou. Ou você entrega o seu coração para Deus, ou você se prostra diante do Deus desse século. Ou você se abre para uma transformação, ou você se entrega ao Deus desse século. Nós somos salvos para o deleite de Deus. Mas se vivermos sem fervor, provocaremos náusea em Deus. Sabe, Deus, ele te salvou para o deleite dele. Você foi criado para a adoração dele. Você foi criado para a glória dele. Mas se você for alguém morno, você causa náusea em Deus. Quantos aqui já tiveram náusea? Quantos aqui já tiveram aquela vontadezinha de vomitar? É ruim, né? Você fica doido para colocar para fora aquilo que está te fazendo mal. E aí, a pergunta que não quer calar é: você está pronto para ser o deleite de Deus? Ou você está pronto para ser vomitado por Deus? Vou repetir. Você está pronto para ser o deleite de Deus?
ou você está pronto para ser vomitado por Deus? É por isso que no verso 20 ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Ele estava dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo, abra a porta. O Senhor está dizendo para você: abra a porta. O Espírito Santo está dizendo para você: abra a porta. Eu quero te tirar da mentira, eu quero te tirar do pecado, eu quero te tirar da fornicação, eu quero te tirar do adultério, eu quero te tirar da corrupção, eu quero te tirar dessa vida de engano, dessa mentira, eu quero te tirar dessa situação como você está. Abra a porta, abra a porta. Abra a porta. Ele está insistindo para que você abra a porta. Ele está insistindo e dizendo para você: você não precisa comer das migalhas, você pode e deve assentar à mesa, porque você é meu filho. Mas uma vez que você se arrepender, uma vez que você mudar o seu caminho, uma vez que você viver uma vida de mudança, uma vida transformada, você irá sentar à mesa. Pare de comer das migalhas. Você não está vendo que Satanás todos os dias ele te acorda te acusando? Você não está vendo que Satanás todos os dias ele está apontando o seu dedo na sua cara e dizendo quem você é? Você é um enganador, você é um mentiroso, você é alguém que sequer sente a presença de Deus. Você não está vendo isso? E Deus está dizendo para você: muda de vida. Nós somos salvos para o deleite de Deus, mas sem fervor provocamos náusea. Deixa eu te falar algo. Onde existia essa igreja, hoje não existe mais nada. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: a igreja de Laodiceia, ela foi destruída. A igreja de Laodiceia não existe mais nada. Qual será o seu futuro? Se coloca de pé.